Eu vou encerrar hoje aqui, escuta cá. Eu vou encerrar hoje uma série de mensagens sobre os cânticos de Natal. Alguém daqui lembra quais são os cânticos de Natal que eu preguei aqui? Eu sei que vocês estavam na salinha, mas quem lembra, quem consegue assim lembrar de alguém que cantou quando Jesus nasceu? Está lá na Bíblia. Quem lembra? Vai lá, vai chutando aí nomes. Salomão, não. Salomão já estava tataravô. Jesus nasceu. Não, Davi já tinha morrido há muito tempo. Não, os 3 magos levaram presentes. Quem foi que cantou? Será que... Maria cantou, olha aí, ó. Maria cantou. Teve uma outra pessoa que cantou, os anjos, isso aí, os anjos cantaram. Teve um camarada chamado Zacarias, que era um sacerdote, como se fosse um pastor daquela época. E tem um quarto cântico, que foi entoado por um homem chamado Simeão. Preste atenção nisso. Simeão. Como é o nome dele? Simeão não, Simeão. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem irmãozinho mais novo aqui, levanta a mão, mais novo. Vocês lembram quando vocês pegaram o irmãozinho no braço? Quem aqui já pegou uma criancinha no braço? Pequenininha assim, colocou no braço. Então, Simeão, ele foi no templo. Era como se fosse hoje um culto. E ele chegou lá, levado pelo Espírito Santo. E sabe quem estava lá? Maria, José e Jesus bem pequenininho, com 40 dias de nascido. Simeão pegou Jesus no braço. E quando ele pegou Jesus, ele disse assim: ah, Senhor, agora tu podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Sabe, não tem coisa mais importante nesse mundo, escutem isso, não tem coisa mais importante nesse mundo do que nós vermos o Salvador. Mas a pergunta é, como é que a gente vê o Salvador? Será que Jesus aparece para a gente num sonho? Ou então ele vem para a gente assim como em carne e osso novamente? Como é que vocês acham que a gente vê a Jesus? Orando, mais ou menos. Nos sonhos, não. Como é que a gente vê a Jesus hoje? Também, mas tem uma palavrinha bem pequenininha, com os olhos uma palavrinha que tem 2 letrinhas só, os olhos da fé. Simeão viu Jesus assim, como eu estou vendo vocês, mas hoje nós vemos a Jesus pelos olhos da fé. E quando nós olhamos para Jesus com os olhos da fé, nós também experimentamos da mesma paz na nossa alma que Simeão experimentou. Sabe, vocês precisam responder a seguinte pergunta aqui essa noite. Vocês já olharam para Jesus com os olhos da fé? E aí? Vocês já olharam? A gente vai fazer uma oração nessa hora dizendo assim: Senhor, eu quero ver o Senhor como meu Salvador. E eu quero te olhar com os olhos da fé. E quando a gente olha Jesus e a gente conhece Jesus, a gente tem muita paz na nossa alma. Vamos orar então? Feche os olhos, todo mundo. Vamos falar com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço, abre os meus olhos para que eu possa te enxergar através da fé. Eu oro pedindo para que eu possa ter o Senhor como meu Salvador. Eu te agradeço, porque o Senhor veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para me salvar. Te agradeço por tudo, para a tua glória. Amém e amém. Pronto, agora vocês vão voltar para o lado dos pais de vocês e vocês vão ensinar para eles o que eu acabei de pregar. Eu vou também contar essa história e qualquer dúvida que eles tiverem, eles vão perguntar para vocês, tá bom? Volta lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 21. O sermão em si, ele se dará do versículo 29 em diante, mas eu quero fazer a leitura a partir do versículo 21.
Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 21. Lucas 2, 21 diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de pombos de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos nesse momento, fale com Deus dizendo assim: Senhor, fala comigo, me faça compreender a beleza do teu evangelho, faz brilhar a luz da tua palavra diante dos meus olhos, de modo que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Peça ao Senhor que abra o seu coração, o seu entendimento, para que você discirna espiritualmente as coisas de Deus. Pai, fala conosco, na ação e na unção do Espírito. Nós suplicamos, Senhor, que os nossos olhos e o nosso coração se abram para ouvir a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora já não é tecnicamente Natal. Na verdade, nem mais vésperas do Natal. O Natal, dentro do calendário comum, se encerrou no último dia 25. Porém, para nós, cristãos, o Natal, ele não se isola dentro de um calendário judaico-cristão. Para nós, a natividade é uma celebração que faz parte da nossa realidade de vida. Veja, não importando se é dezembro, janeiro, fevereiro, março, até porque, dentro de uma cronologia bíblica, Jesus certamente não nasceu em dezembro. Então, a data cronológica no calendário não é o que mais importa. Estamos tratando de uma realidade existencial. Jesus nasceu não apenas em Belém da Judéia, na história, no tempo e no espaço. O que mais importa é que Jesus foi formado em nós, tornando-se em nós esperança da glória. Portanto, em cada alma que recebeu a Cristo pela fé, existe uma continuidade da natividade. Jesus está vivo em nosso coração e Ele é a esperança da nossa vida eterna, juntamente com o Pai. Então, a história do Natal, como nós conhecemos, teve o seu lugar, foi alocada dentro de circunstâncias temporais, mas não a realidade plena do Natal. A realidade plena do Natal é constante, é contínua e está dentro de cada coração que recebeu pela fé o Filho de Deus. O que mais essa narrativa de Simeão nos ensina é que, de fato, agora nós temos um homem, escute agora, cantando sobre o Natal. Ele está louvando acerca da natividade, do nascimento do Filho de Deus, só que já não era mais a data natalícia. O Senhor já havia nascido pelo menos há 40 dias. Veja, nós temos duas informações importantes, por isso que eu fiz questão de ler a partir do versículo 21. No versículo 21, diz que completados 8 dias.
conforme estava preconizado na lei, os pais deveriam trazer o filho menino para ser circuncidado e então tomar parte no selo da aliança, a saber, a circuncisão, ao 8º dia. Então, 8 dias, pelo menos, já haviam passados. Quando você lê aí a partir do versículo de número 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Ora, agora já se passaram de 8, provavelmente 40 dias, que era o tempo mínimo para que, sobretudo, a mulher, uma vez tido a criança, se apresentasse ao sacerdote para um rito de purificação, conforme está escrito em Levíticos capítulo 12. Então nós temos aí 8 dias que marcam a circuncisão e 40 dias que são marcados pelo rito da purificação. Então, pelo menos, Jesus já tinha 40 dias de nascido. E não importando agora a temporalidade dos fatos, Simeão é um homem que está na expectativa e na esperança de encontrar-se com essa criança que é o legítimo rei de Israel. Um detalhe que você precisa tomar como nota. Simeão, ele não é, à semelhança de Zacarias, por exemplo, um sacerdote muito importante em Israel. Simeão, ele não é da descendência levítica, como José e Maria. Simeão não é de uma natureza angelical, porque os 3 cânticos anteriores são entoados por pessoas minimamente importantes. Pessoas que vêm de uma descendência sacerdotal, como Maria, José, né, que está ali dentro daquela relação da descendência do Messias. Temos Zacarias e a sua esposa, os anjos cantando nos céus, e agora é um crente comum. Veja, não há nenhum tipo de rotulação a Simeão. Ele não é ninguém do sinédrio, ele não é um sumo sacerdote, nem tampouco um sacerdote, ele não é escriba, ele não está arrolado entre os grandes importantes da sua época, era só Simeão, um homem justo, piedoso, que andava devotado diante de Deus e que tinha boa reputação dos homens. Esse era Simeão, gente como a gente, que não fora condecorado pela espiritualidade judaica. Simeão era só Simeão, mas um homem que a Bíblia diz que era justo, piedoso, devotado e cheio do Espírito Santo, a quem o Espírito revelou que ele teria uma experiência de viver o Cristo, de viver o Salvador, antes da sua partida. Mas esse é tão somente Simeão. Essa é uma boa notícia para você e para mim, porque o Evangelho, ele não se personifica na nobreza dos homens. Eu falei isso no sermão passado. Cristo nascendo no estrebaria, nas condições assim completamente de vulnerabilidade, anjos se revelando a pastores, homens simples da época. Nós vemos toda a estrutura, o palco que é montado para o nascimento de Cristo, sendo envolto de grande humildade, travestido de muita humilhação, desprovido de pompa, de honra, de glória. Agora o Senhor está selando isso, ao revelar o seu plano, não a um poderoso, mas a um crente da igreja de Jerusalém. Ele está revelando a sua graça a um homem comum, chamado Simeão. As boas novas do Evangelho não ficaram circunscritas às pessoas mais importantes da sociedade. A boa nova do Evangelho encontra a sua notícia e o seu lugar no coração da gente simples, como pastores e como homens piedosos, à semelhança de Simeão. O Evangelho não está na prateleira dos ricos e afamados. O Evangelho é oferecido para aqueles que são pobres de coração, mas que são atraídos pela graça de Deus. Então esse detalhe é importante. Quem é Simeão? Simeão é um crente piedoso, sem títulos, sem rótulos, sem aclamações, sem estar na passarela da ovação. Simeão é só Simeão. E ele é destacado como justo, piedoso e cheio do Espírito Santo. Um outro detalhe muito importante. Você percebe que tanto no caso de Zacarias, que era sacerdote,
como no caso de Simeão, que nada era em termos de títulos, o que se destaca não é a titulação nem de um que tinha, nem do outro que nada tinha, mas exatamente os predicados de caráter e de vida com Deus. Mostrando que diante de Deus, o que mais importa não são canudos que nós carregamos, títulos que nós suportamos em nosso nome, em nossos ombros. O que mais importa diante de Deus é um coração contritado, que Ele vê e que Ele reconhece. Veja, Zacarias era sacerdote, mas o que a Bíblia, segundo a revelação, reputa sobre ele não tem nada a ver acerca do seu sacerdócio. Diz que Zacarias e sua esposa Isabel, ambos eram justos e piedosos diante de Deus. O mesmo que é dito agora acerca de Simeão, mostrando que na perspectiva divina, o que mais importa não são as funções que nós ocupamos dentro desse espectro chamado igreja. Eu sei, irmãos, nós vivemos numa cultura de celebrização, onde a personalização é quase que uma obrigação. Nós precisamos ser personalistas, a igreja de fulano de tal, e os títulos, as nomeações, a grandeza, quase que faz parte da nossa cultura, inclusive cultura evangélica. E a gente olha para o texto, e a gente descobre que do ponto de vista de Deus, o que mais importa são esses predicados espirituais. Você lembra como Deus descreve Jó? Você sabe que Jó era um homem poderoso. Você lembra que ele era um homem que tinha não sei quantas juntas de boi, de cabras, de ovelhas. Era um homem que tinha um grande patrimônio, muitas posses. Mas você percebe como é que Deus descreve Jó? O texto é claro em dizer assim, olha, viste bem o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como é que Deus nos vê? Os predicados espirituais importam mais, somam mais, pesam mais diante de Deus do que as rotulações humanas. Portanto, cuidado, sobretudo nós, liderança, porque o que mais importa diante de Deus não são as vestes ou as estolas que nós usamos na condição de líderes e sacerdotes, mas o nosso coração. É isso que o Senhor Deus vê, é isso que Ele valida, é isso que Ele coloca na sua balança. Deus olha e vê em Simeão um homem justo. A ideia de justiça aqui era um homem acertado com a lei, um homem obediente, um homem piedoso, devotado, alguém que fazia uso dos exercícios espirituais, das práticas espirituais da religião judaica. E diz que ele era cheio do Espírito Santo. Essa informação é importante. Existem duas expressões que vão aparecer nesse texto mais do que quaisquer outras. Primeiro é Espírito. Segundo, lei. Essas duas expressões estão aqui quase que dançando, se movendo intercambiavelmente, mostrando que espírito e lei não são contraproducentes, não estão em guerra. A ideia de que, não, eu sou do espírito, e não, isso aqui é da lei, sabe? Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre isso. Ainda é comum, menos talvez, mas durante muitos anos, o evangelicalismo, ele fora dividido em dois extremos. O extremo dos racionais, dos teológicos, dos doutrinais, dos cabeçudos, e o outro lado, o outro extremo dos espirituais. Aqueles sobre quem Deus atua de forma mais particular, personalizada, que experimentam dos maiores dons, do maior poder. Então nós temos a lei, a palavra de Deus e o Espírito. Só que na verdade, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que estar cheio do Espírito é o mesmo que estar cheio da lei. Paulo faz uso de expressões bem parecidas. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois ele vai falar sobre como isso acontece, como é a vida no Espírito. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois ele vem falar de um monte de particípios, de como é o coração que é habitado pelas palavras de Cristo. E se você colocar Efésios 5 e Colossenses 3 lado a lado, você vai perceber que o estilo de vida de alguém que é cheio do Espírito é igual ao estilo de vida de alguém que é cheio da palavra.
Porque o Espírito nos leva à palavra e a palavra nos leva ao Espírito. O Senhor Jesus, ele não veio para quebrar a lei, pelo contrário, para cumpri-la no poder do Espírito Santo. Outro detalhe importante, antes de entrar no Cântico de Simeão. Por que você acha que Lucas, aqui escrevendo para Teófilo, muito provavelmente um patrono das viagens missionárias dele, de Paulo, talvez um financiador das suas pesquisas, por que ele faz questão de detalhar essa ideia de que Jesus está cumprindo a lei? Por que ele faz questão de colocar em ordem, em perspectiva, o detalhe de que Maria e José estão trazendo Jesus para ser circuncidado, depois participam do rito de purificação, Jesus vai ao templo? Por que disso? Pensa comigo em uma questão importante para a nossa concepção de fé. Por que Jesus nasceu? Pensa aí alguns segundos. Por que Jesus nasceu? Você pode estar dizendo assim, não, Jesus nasceu para salvar-nos dos nossos pecados. Então ele não precisava ter morrido, ele poderia ter nascido, sido assunto aos céus, estava tudo resolvido. Quem sabe você acrescentou a morte, o padecimento, o sofrimento do filho, dizendo assim, não, Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para ser entregue como sacrifício vicário em meu lugar, em nosso lugar, para expiar todos os nossos pecados. Se isso é verdade, restritamente, então por que Jesus não nasceu no dia e morreu no outro? Seria poupado de tantas acusações, blasfêmias, ultrajes. Ele poderia ter nascido hoje, quem sabe aqui depois dos 40 dias, Jesus ter padecido de uma enfermidade comum à época, e então ter morrido, estava tudo certo. Afinal de contas, se ele nasceu tão somente para morrer, ele poderia ter nascido hoje, morrido amanhã, e o plano eterno de Deus teria se cumprido. Por que então que Jesus, ele vem e ele se submete a condições da lei? Você deve lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 4. Ele disse que Jesus, no pleroma, na plenitude dos tempos, nasceu de uma mulher, nasceu sob o regime da lei, para cumprir a lei. A teologia da redenção não apenas defende que Jesus nasceu, nem tampouco que nasceu para morrer, mas que Jesus nasceu para viver e morrer como representante diante de Deus em nosso lugar. É aqui que entra a necessidade de Jesus cumprir a lei em nosso lugar. Veja, ele se submete, claro que ainda como um bebê, os seus pais estão levando ele para cumprir-se a lei. Ele é circuncidado conforme a lei. Maria e José se apresentam diante do rito da purificação por causa da lei. Jesus cresce no templo, aprendendo como uma criança judia, entenda agora, como qualquer outra. Ele está se submetendo aos padrões da lei. Isso porque, irmãos, a salvação é pela graça. Quando a gente diz assim, para nós é pela graça. Não custou nada para nós. Nós não pagamos para ser salvo. Nós não compramos um crédito de salvação. É pela graça, e louvado seja Deus. Mas para que esta salvação seja de graça para nós, ela custou tudo para Deus em Cristo Jesus. Não bastava Jesus nascer. Era necessário que ele nascesse e vivesse para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. Sabe por que nós estamos aqui? E por que defendemos que a salvação é pela graça e não pela nossa performance? Não é simplesmente porque Deus disse assim, eu estou com pena dessa humanidade caída. Eu estou com dó, sabe? Assim, eu vou passar a mão, eu vou colocar para debaixo do tapete os pecados dele. Não. Cristo cumpriu a lei. Ele obedeceu perfeitamente em nosso lugar. Por isso, ele teve condições de nos representar diante do Pai, porque ele obedeceu. Ele satisfez toda a justiça de Deus.
Isso para mim é algo muito glorioso. Eu falei recentemente sobre isso. Eu falei isso, um dos meus pecados é a minha necessidade de realização, a performance, o confiar no meu próprio braço. Essa é uma tentação do meu coração. E como é que eu esmurro essa tentação e esse pecado? Lembrando que eu não sou aceito de Deus, aceito diante de Deus, nem aprovado por Deus, nem recebido por Deus, mediante o meu muito trabalhar ou performar. Porque alguém já fez isso em meu lugar. Se eu fizer tudo certo, se eu cumprir com todas as minhas obrigações, Deus estará me amando. Mas se eu fracassar, e se eu não performar como eu gostaria, ou como eu deveria, se eu não atender às expectativas do meu próprio coração infame, Deus vai continuar me amando do mesmo jeito. Porque Deus não me ama ou me aceita porque eu obedeço e cumpro a lei. Ele me ama e me aceita e me recebe porque Cristo se submeteu à lei e a cumpriu em meu lugar. É por causa da obediência dele que o Senhor Deus me aceita pela sua graça. Isso lança no chão toda a necessidade humana de tentar comprar Deus pela performance, pelo mérito. Deus não precisa disso. Ele nos ama em Cristo, nos aceita em Cristo, nos recebe em Cristo, nos acolhe em Cristo. É tudo pela graça de Deus em Cristo e não pela nossa performance. Por isso, era necessário que Ele nascesse e vivesse em nosso lugar. Por isso, Ele cumpre a lei conforme está escrito. Agora, há um detalhe sobre o Espírito. Veja, não é acidentalmente que as coisas estão acontecendo, como na sua vida também. Às vezes a gente acha que na nossa vida estão acontecendo coincidências. Os astros se moveram nas galáxias e de repente houve um cruzamento interestrelar e coisa dessa natureza, e de repente algo aconteceu. E tem crente que acredita nisso. Eu não sei se aqui tem desses. Gosta inclusive de ler horóscopo. Se Deus está falando ao seu coração, se arrependa, irmão. Se arrependa. É o Senhor falando com você. E a gente tem essa coisa meio paganizada, de uma espiritualidade paganizada, de que as coisas estão acontecendo pelas vias da aleatoriedade. Olha para o texto, gente. Como o Espírito está conduzindo Simeão a chegar no templo, no dia certo, na hora certa. O mesmo que aconteceu com Zacarias, quando o anjo visita no templo, diz que era o seu turno, e o turno era lançado em sortes. Veja, Deus está conduzindo cada fato, cada ato, cada evento da história, conforme a sua providência para cumprir o seu plano eterno. O mesmo está acontecendo. Diz o texto, o Espírito estava sobre Simeão. O Espírito revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Aí veja agora o versículo 27, o detalhe. Movido pelo Espírito. Veja, o Espírito está movendo. O Espírito está guiando, o Espírito está conduzindo. Movido pelo Espírito, foi Simeão ao templo. Sabe aquele dia que o camarada acorda dizendo assim, rapaz, estou com preguiça de ir na igreja, mas de repente algo acontece no coração. E você diz assim, não, eu preciso estar no culto hoje. Talvez algo assim tivesse acontecido. Simeão foi despertado pelo Espírito de Deus e ele disse, eu preciso ir ao templo. Lembra que ele era um judeu devoto? Fazia parte da devoção e da piedade judaica ir frequentemente ao templo. Foi ele ao templo. Quando, o detalhe é esse, no mesmo dia em que os pais, a saber, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Percebe o que está acontecendo aqui? Maria e José tinham uma programação, já tinham marcado com o pastor da igreja, para levar Jesus para ser circuncidado naquele dia. De repente está Simeão em casa, e o Espírito Santo de Deus se move, e move o coração daquele homem para naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ir para o templo, a fim de que ele pudesse ver cumprida a palavra do Senhor. Não existe coincidência na vida de um crente. A história, inclusive a história da redenção,
é uma manifestação contínua da providência interventora de Deus. É Deus, irmãos, movendo as peças, tirando de um canto, colocando para o outro, mostrando que Ele é o Senhor da história. Ele tem o controle da história. Ele move os corações na história para cumprir os seus planos na história. Ele é o Senhor da história. Então, as coisas que estão acontecendo na sua vida, pare com essa bobagem de ler horóscopo. Não é cruzamento das estrelas, é providência de Deus. É Deus quem guia o seu povo. É Deus quem conduz a nossa história. Então, Simeão é levado pelo Espírito do Senhor ao templo. Quando ele chega lá, diz que então ele viu aquela criança. Tomou-a nos seus braços. E qual foi a resposta imediata àquele ato? Ele louvou a Deus. O que é o louvor a Deus? Senão a resposta de um coração que se abraçou com Cristo. A fé cristã é uma fé que não pode ser silenciada. Porque a alma que é com Cristo e por Cristo abraçada, não tem outra resposta para dar senão o louvor. O ato é quase que contínuo, em ato contínuo. Simeão toma aquele menino nos braços, o abraça. E a primeira coisa que ele poderia fazer era abrir a sua boca e louvar a Deus. Essa deveria ser a resposta do seu coração nessa noite. Se você teve a sua alma traspassada pelo Filho de Deus, se a graça de Deus o alcançou, se você tem não apenas nos seus braços, mas na sua alma, Cristo, você deve ao Senhor uma resposta de louvor. Louvor é a resposta de um coração que foi abraçado com Cristo. Há uma história na minha família, essa história é um pouco mística. Minha mãe conta que quando eu nasci, aconteceu um episódio meio místico. Na época, não havia nas cidades do interior obstetras. Então você tinha as famosas parteiras. Parteira era enfermeira, médica, era tudo que dava ali. Então até veterinária de vez em quando chamava a parteira para ela ir resolver as coisas lá no pasto. No dia do meu nascimento, minha mãe conta que quando foi parto normal, e aí a pessoa puxou aquela criança, espontaneamente ela glorificou a Deus. E ela fez assim, glória a Deus. Minha mãe não era crente. A pessoa que estava atendendo disse assim, mas por que você glorificou a Deus? Você é crente? Minha mãe falou, não. Ele falou, mas por que então você deu glória a Deus? Ela falou assim, eu não sei, apenas saiu. Eu penso que essa sensação de Simeão, obviamente não tem nada a ver com uma criança como eu, mas imagina uma pessoa comum, abraçando agora o próprio Filho de Deus. Não é o filho de Dona Neide lá de Barra de Guabiraba, é o Filho de Deus. Se aquela mulher, na sua espontaneidade, no ato do nascimento de uma criança qualquer como eu, glorificou a Deus, muito mais Simeão naquela ocasião tinha razões para glorificar a Deus. Por isso, meu irmão, repito, se a sua alma foi abraçada por Cristo, se você está atracado com Cristo, quebre o silêncio e louve a Deus, porque o louvor a Deus é a melhor resposta de uma alma que se encontrou com o Salvador. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Ele firmou os nossos pés sobre a rocha. Andávamos perdidos neste mundo, mas Ele nos achou. Não éramos absolutamente ninguém, senão filhos da ira e filhos da desobediência. Mas o Senhor veio a nós, endireitou as nossas veredas, nos deu um novo nome e uma nova história. Nós precisamos cantar, irmãos. Nós precisamos louvar, porque Jesus abraçou a nossa alma. No caso do texto aqui, é Simeão quem abraça a criança. Na nossa experiência, é o Cristo quem abraça a nossa alma e o nosso coração.
Louvado seja Deus por isso. Agora, diante desta ação e dessa reação de adoração, Simeão diz algo que é muito interessante. Ele diz assim: Senhor, olha, já vi de tudo nessa vida. Agora pode despedir o teu servo em paz. Por isso a expressão nunc dimittis é uma expressão em latim que está na Vulgata, que significa exatamente assim: agora despede, agora dispensa. Tipo assim, Senhor, o que eu queria, gostaria, sonhei, desejei, ambicionei ver nessa vida, eu já vi que foi o Salvador. Agora despede o teu servo em paz. Para mim, essa declaração de Simeão não tem nada a ver com um pedido de morte. Não foi um pensamento intrusivo, suicida, que baixou na cabeça dele, dizendo assim: ah, Senhor, eu queria morrer. Não, não, não. Tem a ver com alguém que está agora tão encantado. Ele está maravilhado, em estado de estupefação, diante da glória de Deus revelada naquela criança, que ele fala assim: Senhor, eu não preciso mais de absolutamente nada neste mundo. Eu já estou plenamente satisfeito, completo, com a revelação e a experiência do Filho de Deus na minha própria alma. Sabe, eu digo que a primeira resposta de um coração que se abraça com Cristo é o louvor, a adoração. A segunda é a satisfação. Eu acho que você já deve ter vivido algum momento da sua vida, não sei se ainda, ou se ainda viverá, que você diz assim: olha, agora zerei, cheguei no topo agora, mas fiz a viagem do sonho. Senhor, agora se o Senhor quiser me levar, vi os meus filhos formados, ou então garimpei aquele suposto concurso, construí minha vida, agora, Senhor, pode levar o teu servo em paz. Fique imaginando aqui o sentimento de completude. Senhor, linha de chegada, completou o curso daquela espera. Agora, a esperança daquele homem se encontra com o próprio esperado. A promessa deu de cara com o prometido. Era aquele encontro maravilhoso. Você lembra que Simeão vivia na expectativa de ver o Senhor? O Espírito havia revelado ao seu coração. Agora, a esperança e o esperado se encontram. A promessa e o prometido são apresentados. E Simeão diz assim: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz. Será que Cristo tem trazido em nosso coração essa mesma realidade de plenitude, completude e saciedade que Simeão teve? E que ele deixou externalizar na forma de um hino? Ou nós vivemos ainda dizendo assim: Cristo e algo mais? A mendicância do descontentamento. A resposta de um coração que foi abraçado por Cristo é a adoração, mas também a satisfação. Você deve lembrar de um homem que estava trabalhando no campo. E diz que enquanto ele mexia na terra, ele se depara com uma pedra muito preciosa. Era uma pedra de grande valor. Ele de pronto sai correndo, coloca a sua propriedade à venda, porque ele precisava adquirir aquele campo, porque havia encontrado a pedra de grande valor. Ele então vende tudo que tinha, volta e adquire aquela propriedade, porque lá estava o tesouro precioso. Eu lamento que muitos de nós, apesar de termos Cristo, vivemos insatisfeitos e descontentes. É lamentável que muitos de nós não podemos fazer coro com Simeão, dizendo assim: Senhor, podes despedir o teu servo em paz. Porque o nosso coração está enterrado nesse mundo e não em Cristo. A nossa esperança está entesourada nesta vida e não no porvir.
Mas aquele que teve a sua alma abraçada por Cristo precisa experimentar não apenas uma resposta de adoração, mas também de completude e satisfação. Porque o que há nesse mundo, irmãos, que seja maior ou melhor que Cristo? Seja bem sincero agora. Principalmente os pais. Se você tivesse a oportunidade de ter uma conversa com Jesus, eu também estou incluído nessa lista. E o Senhor te desse a oportunidade de dizer assim, olha, você vai escolher o dia da minha vinda. Olha que privilégio. Você vai escolher o dia da minha vinda. Seja muito sincero. Você diria imediatamente, ô Senhor, volta agora, Maranata. Ou você colocaria a mão sobre a cabeça e diria assim, Senhor, dá para esperar os meus filhos formarem? Senhor, dá para aguardar só eu terminar de comprar a minha casa dos sonhos? Senhor, dá para o Senhor segurar só um pouquinho? Eu queria só fazer aquela viagem para a Europa que eu não fiz ainda com a minha família. Seja muito sincero. E eu não estou falando, irmãos, que nós não devemos ter essas aspirações. Devemos. O que eu estou dizendo é que no fundo, parece-nos que Cristo não é suficiente. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Se nada mais acontecer na nossa história, está tudo bem. Já podemos ser despedidos em paz. Porque os nossos olhos também viram a salvação do Senhor. Se os nossos projetos e sonhos não forem desenterrados, se as nossas ambições não forem concretizadas, está tudo bem. Os nossos olhos já viram a salvação de Israel, a nossa alma já foi abraçada com Cristo, nós já temos o maior de todos os tesouros, está tudo bem. Nós temos Cristo. Temos Cristo. Por fim, Simeão, nessa canção, não apenas fala da sua própria experiência, mas ele aqui canta na esperança de que esse Cristo seja conhecido, amado, adorado entre todos os povos. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Veja, é a experiência de alguém individualmente. Senhor, eu já experimentei, eu já provei, eu já posso ser despedido em paz. Isso é fantástico, eu gosto dessa expressão. Porque de fato, irmãos, a vida de Cristo prepara o nosso coração para a morte. E a morte de Cristo pavimenta o nosso chão para a vida. Veja, Ele morreu para que eu possa viver. E a vida dele traz paz ao meu coração quanto ao ter que morrer. E o apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ou seja, o teu servo já pode ser despedido em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador, a salvação de Israel. Mas o terceiro e último aspecto, a terceira e última resposta de um coração que foi abraçado por Cristo, a adoração é a primeira, satisfação é a segunda, essa coisa da completude de um coração satisfeito em Cristo, e a terceira é a ambição santa de ver Cristo sendo conhecido entre todos os povos. Eu vou chamar isso de anunciação. Veja, no final do Cântico de Simeão, ele diz que este Salvador, que era o seu Salvador pessoal, que havia mudado a sua história em particular, não era privativo de Simeão. Eu quero abrir só um outro parênteses e dizer o seguinte: Deus não é propriedade privada de ninguém. A graça não pode ser encaixotada em denominação nenhuma. O Messias prometido é Messias prometido para todos os povos e para todas as nações. Nunca foi interesse de Deus ser Deus de uma tribo, de uma etnia, de um grupo étnico, de um povo. A vontade plena do Deus Criador de todas as coisas é ser conhecido e amado entre e dentre todos os povos. Simeão entendeu isso. E ele diz que este Salvador e esta salvação foi preparada, e lembre-se, preparada na economia da eternidade, antes da fundação do mundo.
para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Se tornaria glória de Israel porque ele nasceria como um judeu, viria primeiramente para os seus, mas não apenas para os judeus, e sim para todos os povos. No livro do profeta Isaías, nós temos inúmeras declarações do Messias como luz para todas as gentes e todos os povos. Estamos em 2025, nos acercando aí de 2026. E você sabia que 2026 anos depois, ou 25 anos depois do Natal, historicamente falando, da natividade do Cristo, do ponto de vista da temporalidade, existem centenas e milhares de povos que continuam vivendo em trevas, porque não conhecem a luz do mundo? Você sabia que, nesse exato momento, enquanto nós aqui cantamos, adoramos e servimos ao Senhor através desse ato cultico coletivo, existem inúmeras pessoas seguindo cegamente os ídolos deste mundo, perdidas na ignorância, cegadas pelo Deus deste século, envergonhadas e amedrontadas pela condição da queda. Mas não precisa atravessar uma fronteira. Às vezes é do lado da nossa casa, na outra rua, no outro bairro, na mesa ao lado do nosso ambiente de trabalho. O Salvador, Ele não veio para ser salvação represada na sua vida. Estou bem, estou salvo, Jesus é meu, é a minha esperança, Ele nasceu no meu coração, agora eu posso cantar, eu tenho plena alegria e satisfação, já posso ser dispensado em paz. E a pergunta é, e como ficam aqueles que ainda não viram a luz do mundo? O Senhor nos confiou essa tarefa e esse privilégio de sermos arautos do verdadeiro Rei. Ele quer usar gente, como usou Simeão. Pessoas que se submetem ao Espírito e que, guiados pelo Espírito, não apenas adoram, não apenas se satisfazem em Cristo, mas o tornam conhecido entre e para todos os povos. Quero encerrar contando uma história. Não lembro quem foi o missionário, mas eu ouvi de um missionário que chegou numa comunidade e ele pregou um sermão dizendo que Jesus é a luz do mundo. Um silêncio sepulcral tomou conta daquela audiência. De repente, ao final da prédica do missionário, um homem com seus olhos fitos nele começou a se aproximar. E à medida que se aproximava, o seu semblante mais sisudo era. Ele o apanha pelo colarinho da camisa, o traz para perto, olha nos seus olhos e pergunta assim: há quanto tempo você conhece esse Salvador? O missionário, ao que me recordo, é Marcelo, da igreja de Boa Viagem, trabalhou na Rússia um tempo. Se não foi ele, foi alguém que ele mencionou. O homem, então, tomado pelo colarinho, ouve a seguinte pergunta: há quanto tempo você conhece esse Salvador? A resposta do missionário poderia ser a nossa resposta. Ele disse: desde a minha infância, meu Senhor. Ao que aquele homem disse assim: e por que só agora você veio até nós para dizer que esse Jesus é a luz do mundo? Na semana passada, um familiar, não lembro se pai ou filho, havia morrido. E antes de morrer, as suas últimas palavras foi: ajude-me, porque está muito escuro. Se você tivesse chegado aqui há uma semana, ele teria conhecido a luz.
Você sabia que ainda hoje existem milhares de pessoas que não ouviram nem sequer pela primeira vez o nome de Jesus? E eu não sei se você se constrange com isso ou não. A minha oração é que você perca o sono. Em nome de Jesus. Porque isso deveria nos incomodar. Porque o Salvador não é Salvador para a igreja 12. Ele não é o Salvador dos sergipanos, dos nordestinos, não. Ele é o Messias para todos os povos. Existe muita gente nesse mundo aguardando por uma esperança verdadeira, ansiando por uma luz que possa dissipar as trevas do seu coração. Mas como ouvirão se não há quem pregue? O cântico de Simeão nos lembra que Natal e o Natal é um convite à anunciação. Aqueles que tiveram a sua alma abraçadas pelo Cristo não podem se conter, não podem silenciar a voz nem na adoração e nem na anunciação. Precisamos compartilhar da alegria que temos, até que toda a terra se encha do conhecimento de Deus. E o Senhor, o Rei das nações, receba a honra, a glória e o louvor dentre todos os povos.